ao vivo no Facebook. Ao vivo no Instagram. Espera agora. Uhum. Pode começar. Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Um bom domingo na presença de Deus, uma manhã de domingo onde temos um detalhe especial, além de tão importante a presença de Deus, além do dia do Senhor, além do ajuntamento solene que temos, né, mesmo separados fisicamente, mas estamos conectados com nossa mente, com o nosso coração, com os queridos e amados irmãos. Hoje é comemorado o Dia das Mães, né? Nós temos aí no nosso calendário ocidental essa data comemorativa do Dia das Mães. Pois bem, irmãos, é uma alegria poder estar com os irmãos, poder estar com todos vocês, aqueles que estão no seu lar, né? Nesse momento, juntamente com a sua mãe, podendo estar dentro de casa com sua mãe ou não, mas nós vamos agradecer a Deus, iniciando esse momento dessa devocional, trazendo hoje uma mensagem especial da parte do Senhor aos nossos corações e em especial às mães, né, que tem hoje estabelecido o seu dia, né, mas o Dia das Mães é todos os dias na nossa vida, não é isso? Mas nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e aí seguiremos para o momento da nossa devocional essa manhã de domingo. Vamos orar. Ore também juntamente comigo. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos pela Tua graça e misericórdia na nossa vida, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu consolo, pela Tua misericórdia dispensada no meio do Teu povo. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração, pelo Teu cuidado para com Tua igreja, pelo Teu cuidado em especial e pessoal para cada um servo e serva Teu, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bênção de graça e de amor que é concedida a cada um de nós. Obrigado pelo dia de hoje, em que nós estamos vivos, pelo milagre do Senhor concedido a nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua igreja que hoje está ainda mais unida, mesmo com toda essa separação, mas nós estamos diante do altar de Deus, lembrando de que o Senhor nos une pelo sangue do Filho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoa, nos guarda, nos dá a Tua orientação, assim como tens feito, e nos abençoa hoje como famílias do Senhor, como criaturas também do Senhor. Nós te agradecemos pela vida de todas as mães, ó Deus, por aquelas presentes, por aquelas não mais presentes, mas com o agradecimento daqueles que não as têm, de ter tido uma mãe, né, de tê-la amado e ser amado também. Obrigado, Senhor, pelas Tuas ricas bênçãos. Nós te oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Nós te oramos por tudo isso e com essas ricas bênçãos na nossa vida, por amor de Jesus Cristo. Amém.
Queridos e amados irmãos, né, a todos hoje que estão aí nos seus lares, nós pedimos que nesse momento, para a nossa devocional, você abra sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, você abra lá no capítulo 1 e nos acompanhe na leitura do versículo 1 até o versículo 5. Então, repetindo, o texto da nossa devocional nesse momento é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 ao versículo 5. Eu vou fazer a leitura desse texto e você esteja aí acompanhando conosco. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 5. Acompanhe a leitura conosco da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo em consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Amém. Que Deus nos abençoe na sua palavra lida neste momento. E nós vamos passar ao momento da devocional. Nós estamos rogando ao Senhor que nos ajude na sua palavra, que fale ao nosso coração, que nos traga uma mensagem de paz, de edificação, uma mensagem de consolo, uma mensagem de renovação também ao nosso espírito. Então, que o Senhor nos abençoe neste momento. Queridos irmãos e irmãs, né, amigos que nos assistem nesse momento, hoje é comemorado o Dia das Mães, como uma data que faz parte do calendário na qual já mencionamos aqui desde o princípio. E a Bíblia, ela traz, mediante essa questão de pai, de mãe, e hoje principalmente a questão da mãe, ela nos traz uma ordem lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, acerca dos 10 mandamentos a quem conhecemos. Diz assim a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Essa é a ordem, não é um pedido, não é algo para que você escolha fazer ou não, mas é uma ordem do Senhor, para que se honre pai e mãe. E aí a consequência, as bênçãos do Senhor é os dias prolongados sobre a terra. A grande influência humana, irmãos e irmãs, em nossa sociedade vem de nossas mães, né? E sob esse aspecto de influência, nós nos lembramos que infelizmente a primeira mãe na Bíblia, né, trouxe dificuldade à raça humana, mas a graça do Senhor, por meio da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, restaurou a imagem da maternidade de Eva, que foi a nossa primeira mãe, né? A mãe da raça humana, e fazendo com que esse aspecto de tristeza que houve no Éden, ele fosse renovado, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo recebeu sobre si a maldição do pecado que fora anunciada sobre a primeira mulher, tomando depois, né, tornando possível, na verdade, haver agora uma maternidade santa em Maria, a serva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não apenas hoje, irmãos, mas sempre nós devemos expressar nossa gratidão àquela que nos deu a luz, né, que cuidou de nós quando nós não podíamos fazer isso por nós mesmos, né? Ela teve todo o cuidado, todo amor, todo carinho, né? Dispensou todo o tempo, e hoje ainda muitas mães dispensam boa parte do seu tempo a cuidar dos filhos,
né, quando não está cuidando diretamente, porque os filhos já cresceram, mas ela tem entrado em contato e tem mantido, vamos dizer assim, o seu monitoramento, né, para com seus filhos. Mãe não deixa de ser mãe e não há ex-filho, né? As mães são ligadas aos filhos eternamente. Então, ela se alegra, essa mulher, a quem chamamos de mãe, né? Ela se alegra conosco quando consegue nos consolar, confortar, quando falhamos, né? Em momentos de nossas tristezas, de nossas limitações. Eis a presença daquela mulher abençoada, né? Daquela criatura majestosa, maravilhosa criação de Deus para estar ao nosso lado. Então, no texto que lemos, queridos irmãos, aparece nas palavras aqui do apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, que ainda tinha um relacionamento muito íntimo e ainda de permanência na sua casa com sua avó e também com sua mãe. Nós vemos Paulo falando aqui a Timóteo acerca da sua mãe, né? Cita a avó, que chamamos carinhosamente sempre de que uma avó ela é, né? Então Paulo cita aqui no escrito a Timóteo acerca da avó Lloyd, mas em especial a sua mãe, chamada Eunice, né? Coincidentemente eu tive a minha mãe, hoje eu não a tenho mais, mas o nome da minha mãe era Eunice, o que muito me orgulha, o que muito me deixa feliz, o que muito me traz muito contentamento quando eu leio o texto do apóstolo Paulo aqui a Timóteo e lembro do nome carinhoso da minha mãe. Não há muitos detalhes sobre essa mãe de Timóteo, né? Sobre Eunice na Bíblia, não há uma história muito longa sobre ela, mas o seu nome tem um significado de boa vitória, aquela que vence, né? A vitoriosa, certo? Então, mais alguns detalhes aqui são dados que gostaríamos que fossem maiores, né? Mas ela se resume a fazer-nos lembrar aqui, ela tinha um marido, né? Era, se você ler lá em Atos capítulo 16, no versículo 1, Lucas vai dar essa informação. Um outro detalhe sobre ela é que ela era judia, né? E que ela ensinou durante muito tempo, né, a Timóteo acerca das Sagradas Escrituras, fazendo assim juntamente com sua avó Lloyd. Então, sua casa, nós podemos dizer assim, que era uma escola para Timóteo, né? Foi uma escola das Sagradas Escrituras para Timóteo, enquanto ele estava crescendo em estatura e também em conhecimento da palavra de Deus, né? E Paulo cita esses detalhes desse ensino aqui. Sobre Eunice, né, a mãe de Timóteo, certamente, quando lemos as Escrituras ou quando pesquisamos aqui uma parte histórica do que se fala nesse texto, ela deve ter se convertido ao cristianismo durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que foi ali em Listra, né? Também quando em algum momento Timóteo, né, certamente falou, né, deve ter falado em algumas vezes em público acerca da sua mãe, citando ela em algum momento, falando o seu nome, eu creio que com muito orgulho ele disse: essa é a minha mãe. Diante disso, irmãos, eu quero trazer esse tema hoje dessa devocional para nós, essa expressão de Timóteo, que certamente ele deve ter dito em algum momento quando falou de sua mãe. Essa é a sua mãe. Naquilo que ele disse em termos do seu currículo, das suas características, das suas boas-aventuras, as bem-aventuranças dessa mulher, as qualidades dessa mulher, ele deve ter expressado: essa é a minha mãe, com muita satisfação, né? O que faz um filho ou uma filha, eu ou você, né, cheios de orgulhos, dizermos: essa é minha mãe? Por causa disso que ela fazia, essa é minha mãe. Por causa disso que ela pensava ou pensa, ou da maneira como ela ensinava ou ensina, da maneira como ela se comportava ou como ela se comporta, essa é a minha mãe. Essa é a expressão de nós hoje, para adentrarmos aqui no primeiro ponto, no qual certamente Timóteo disse: essa é minha mãe.
assim como eu e você hoje vamos meditar aqui naquilo que certamente Timóteo expressou. Então, guarde essa expressão. Por que você diz, ou você dizia, essa é minha mãe? Certamente eu acredito aqui que Timóteo tenha dito, essa é minha mãe, né? Pela fé que ela tinha. Ou hoje, você pode dizer, eu digo que essa é minha mãe pela fé que ela tem. Eunice, ela foi uma mãe que teve uma fé não fingida, né? A fé também não fingida do Timóteo, na qual o apóstolo Paulo cita lá no texto, veio dessa fé da mãe, dos ensinamentos, do comportamento, do testemunho dessa mãe do jovem Timóteo. Então, o jovem Timóteo não tinha uma fé fingida. Por quê? Porque a sua mãe também não teve essa fé fingida. Então ele pôde dizer, ela é a minha mãe, essa é a minha mãe. E a palavra que não fingida, né, ela tem um sentido mais profundo na palavra de Deus aqui no Novo Testamento, significando uma fé extremamente autêntica. Né? Não era uma fé fingida, porque era uma fé profundamente sincera, onde não havia hipocrisia, não havia mentira ou fingimento naquilo que ela expressava. E ela foi convertida a Cristo, e isso fez toda a diferença na vida de Timóteo, não só na vida da própria Eunice, mas como testemunho, como reflexo da mãe a quem o filho via, ele foi grandemente abençoado por isso. Então, é preciso que os filhos saibam, que sua mãe tem Deus, e tendo Deus, que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E isso vai ser extremamente, profundamente importante para a fé dessa mãe e para a fé dos filhos. Se pudéssemos contar, relatar, ou eu perguntar a vocês, que testemunho você teria que dar, poderia dar da sua mãe acerca da fé? Bom, você falaria muito, Você teria muita coisa para contar, você se encheria de orgulho, de um sorriso, de uma satisfação, para dizer minha mãe era uma mulher de fé. Dentro das limitações dela, dentro do seu espaço, da sua maneira de ser, da sua maneira de pensar e de viver, ela era uma mulher de fé, ou ela era uma mulher de fé. Então, esse primeiro ponto, o Timóteo, o jovem Timóteo, nos ensina na expressão que certamente ele disse, essa é minha mãe. Por quê? Pela fé que ela tem, ou pela fé que ela tinha, se você pode assim dizer. Ele também nos ensina nessa expressão de que essa é minha mãe pelo amor que ela tem, ou pelo amor que ela tinha. Vamos sempre considerar essas duas vertentes. Ele certamente disse isso. Mas que amor é esse que dava essa satisfação dele dizer essa é minha mãe? É o amor de Deus dentro das mães. Deus colocou o seu amor de uma maneira muito especial na criação da criatura, das suas criaturas, em especial a mãe, Colocou o seu amor dentro dos seus corações, porque a relação de intimidade, de ligação para com filhos é algo fenomenal, é algo impensável, muitas vezes inexplicável, O amor da mãe para com os seus filhos. Então, é o amor de Deus dentro das mães que faz com que ela seja o exemplo para seus filhos, assim como Eunice foi certamente um grande exemplo para Timóteo. Então, os filhos, esse é um conselho, os filhos devem buscar no Senhor a permanência do amor de Deus na vida de suas mães. O que é que eu digo com isso? Que você deve orar pela sua mãe. Esse é o desejo de permanência do amor de Deus no coração da sua mãe. É orar por ela. Senhor, eu intercedo, eu oro, eu clamo pela minha mãe. Intercedo pelo teu amor no coração da minha mãe. Que ele se multiplique cada vez mais, que ele se concretize cada vez mais, que esse amor já estabelecido pelo Senhor seja multiplicado cada vez mais. Isso é o que dá força à nossa alegria, é o que dá força ao coração da sua mãe, da nossa mãe, é o amor de Deus. O amor de mãe também não é apenas aquele amor que consola e conforta, e que abraça e que beija, mas é o amor também que corrige. Alguns filhos às vezes ficam
preocupados porque levaram uma bronca da mãe, levaram uma correção. Eu como tenho saudade, como eu gostaria hoje de estar levando as correções da minha mãe, né? De estar na disciplina da minha mãe. Porque esse amor de mãe é um amor que corrige. Se você depois aí abrir a palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 24, você vai ver a palavra de Deus dizendo: aquele que poupa a vara aborrece seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Então, a disciplina da nossa mãe sempre foi para uma correção amorosa, porque ela nos ama, assim como Deus, ele corrige a quem ama, ele disciplina quem ama. O seu amor estando no coração das mães, as mães vão disciplinar do mesmo jeito, né? Então, receba com carinho. Não é fácil, né? A gente sempre achava ruim ser disciplinado pela nossa mãe. Mas como essa disciplina geraria um objetivo bom e correto no futuro, né? Olharíamos para trás, e ainda hoje olhamos para trás, e vemos que as correções da nossa mãe, elas foram importantes para a formação do nosso caráter, elas foram extremamente importantes para a correção da nossa personalidade, para nos moldar como gente, como cidadão, como pessoa, como ser humano e como servos do Senhor. Foi essa correção que nos instruiu, assim como nos instrui a palavra de Deus. Os filhos muitas vezes não entendem porque uma mãe os corrige quando eles estão errados, né? Ela se preocupa com o filho, é por isso, né? Porque ela ama você, ela ama o filho, a filha que tem, né? Não é por falta de amor, mas por puro amor, mas porque ama. Então, por isso que certamente em algum momento o jovem Timóteo deve ter dito: essa é minha mãe, por causa não só da sua fé, mas por causa também do seu amor. O amor que consola, né? Quantas falhas nós tivemos aí durante a nossa caminhada e ainda temos em algo que tentamos realizar com muita alegria, com muito esforço, e aí não conseguimos chegar lá, choramos. Mas quando choramos, a nossa mãe nos confortou com seu abraço, levantou a nossa cabeça, dizendo: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, confie, Deus vai resolver tudo, não é? Deus vai dar solução a todas as coisas. Não desista, continue tentando, porque Deus está conosco. Eu imagino quantas palavras de Eunice aqui foram dirigidas a Timóteo quando o jovem, em meio ao aprendizado, ao crescimento, passou por dificuldades, né? Sofreu as suas assolações, se entristeceu, e o quanto que essa mulher amorosa, essa mãe de Timóteo, ela deve ter dito palavras confortadoras, consoladoras e de fé e amor por parte do nosso Senhor Jesus Cristo a esse jovem. Por isso ele é, e certamente foi, extremamente agradecido por tudo isso. Deus deu a ela um amor que cuida. Deus concedeu um amor que cuida a todas as mães, por isso que elas são extremamente cuidadosas, zelosas e dão sua vida por amor aos seus filhos. Uma mãe se esforça e está sempre disposta a ouvir os problemas dos seus filhos. Por quê? Porque ela se preocupa, porque ela tem o devido cuidado, não é? Eu lembro-me que, por muitas vezes, hoje, principalmente nos nossos dias, nós temos feito isso, buscado esses recursos, ou no passado, alguns que buscaram esses recursos, né, de pagarmos caro por um psicólogo, por uma hora, para sermos ouvidos, né, para contarmos os nossos problemas e receber alguns comentários. Mas você pode ter a experiência, ou da experiência e da sabedoria da sua mãe, ou já teve essa sabedoria e essa experiência sem pagar nada, não é? Por quê? Porque ela sempre se importou com você, porque ela sempre se importa com você. Assim como a Bíblia diz que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, é o que diz lá o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7. Eu acredito, diante desse texto, né, com base na palavra de Deus, naquilo que tomamos como prática para a nossa vida de relacionamento com os pais, acredito que o sentimento de uma mãe tem o mesmo desejo, né, que o Senhor aqui, quando o seu filho está mal. Ela sente e busca aliviar os seus filhos de toda ansiedade. Converse aqui comigo,
Fale da sua ansiedade para mim, conte das suas dores, conte dos seus desejos, dos seus anseios, conte daquilo que você está passando. Fale da sua ansiedade, divida comigo, que eu vou acalentar o seu coração. Então, queridos irmãos, desejo e desejamos, né, que filhos, e é o desejo das mães, sejam sempre santificados no Senhor. É o desejo do coração de uma mãe, né? Por mais falho e dificultoso que um filho seja, mas a mãe, ela deseja que eles sejam santificados no Senhor. Ela não quer que seus filhos andem em caminhos errados, né? Mas ela deseja que sejam separados do mundo para servir a Cristo, para serem boas pessoas, não é? Para terem atitudes corretas, para terem um bom testemunho, para terem caráter e personalidade com o bom ensinamento que elas deram. Então, queridos, ela quer certamente que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, não é? Ela sabe que se os seus filhos andarem no Espírito, não é? Assim como nos orienta a palavra, eles não farão os desejos da carne, eles não cederão às tentações, não é? Como o apóstolo Paulo coloca para nós lá em Gálatas 5,16, a ordem é: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então esse é o desejo também do coração de uma mãe, que você ande no caminho reto, que você obedeça e ande no melhor caminho possível, que vem não só do coração de Deus, que é o amor principal, mas também do coração daquela a quem Deus te deu, né? O Senhor te concedeu tua mãe para te dar orientação no caminho em que você deve andar. Também, certamente, Timóteo expressou: essa é minha mãe, assim como também você está vendo algumas características aqui que nós estamos atribuindo a Eunice, a mãe de Timóteo. Você pode lembrar da sua mãe nesse sentido, ou ver, não é? Saber, perceber essas características também na sua mãe hoje. Ele deve ter dito, como você tem dito, essa é minha mãe, pelo testemunho da sua própria vida. A expressão de Timóteo em dizer essa é minha mãe com muito orgulho é por causa do testemunho da vida de Eunice. Olha, a vida de Eunice, mãe de Timóteo, era de uma fé viva, né? De uma vida cheia de fé em Deus, de uma fé, como diz o texto, não fingida, como diz a Tiago também lá no capítulo 3, no versículo 17, que essa fé não fingida, né? Ela tem uma tradução de não fingimento ou sem fingimento, é de mostrar que no seu dia a dia ela não era mais que uma expressão constante de uma fé verdadeira. Essa é a palavra de Deus, não é? Que fala ao coração dos filhos hoje acerca do que é uma mãe que dá testemunho da sua própria vida. Humanamente falando, e falando das mães terrenas, claro, né? Nós sabemos das suas limitações também, né? Vocês que são mães sabem das falhas, né? Não são perfeitas. O ser humano ele tem limitação e as mães não seriam diferentes. Mas eu creio, elas têm mais virtudes, né, do que falhas. Elas têm muito mais coisas boas do que propriamente limitações. Elas acertam mais do que erram, porque também a vida lhes ensina e porque Deus as orienta e as ensina conforme a sua bendita e eterna vontade. Então, a mãe de Timóteo aqui vivia o que lhe ensinava. Isso era extremamente importante. Mas não desconsidere quando sua mãe falou algo que talvez ela não tenha cumprido ou não tenha conseguido cumprir. Isso faz parte das nossas falhas. Isso faz parte também das falhas das mães. Mas ela sempre quis acertar. Ela sempre errou aqui, errou ali, mas continuou perseverante para que lá na frente ela viesse a acertar. Porque a gente acerta errando, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce completamente experiente, ninguém nasce com um manual já dizendo o que tem que se fazer nessa vida. Então, a mãe de Timóteo vivia aquilo que ela ensinava a Timóteo, e Timóteo podia ver isso em seu testemunho de vida. Então essa é uma razão, ou uma das razões pela qual a palavra de Deus deve ter um impacto, e teve certamente um impacto muito grande na vida de Timóteo. Ele via a palavra de Deus viva na vida de sua mãe. Ele podia perceber isso todos os dias.
sabia, Timóteo, que a palavra de Deus era verdadeira. Por quê? Pela vida espiritual da sua mãe. Esse era o contentamento dele. Portanto, queridos e amados irmãos, família do Senhor, não é? A igreja de Deus, para aqueles que têm ainda suas mães ou que têm as suas mães, para aqueles que tiveram o privilégio de tê-las tido, assim como eu, me orgulho muito e com muita alegria lembro da minha querida mãe Eunice, também assim como Timóteo. Não basta ler a palavra, não é? Como filhos temos que ler a palavra e praticar. Para mães também, elas precisam ler a palavra e certamente praticar, como foi o que fez aqui a mãe de Timóteo. É preciso que ela esteja no coração, né, com a palavra de Deus e com seus próprios filhos. Claro que ela está com seus filhos no coração. É preciso que a palavra de Deus afete as atitudes e o comportamento, assim como fez com a mãe de Timóteo, e ele pôde ver isso na prática. Ok? Então, o meu desejo essa manhã é que você possa dizer, assim como eu pude dizer e ainda digo hoje, quando pego uma foto da minha mãe e mostro para alguém, para um colega, lembrando com outros familiares, essa é minha mãe, não é? Ela não foi perfeita, ela não tinha todas as qualidades, ela não era dotada de todos os dons, de todos os talentos, mas havia características de qualidade dadas por Deus à minha mãe. Que você diga hoje e sempre, não é? Com qualquer das qualidades que sua mãe tenha, ou que ela já tenha tido, daquelas que o Senhor Jesus Cristo deu, diga, essa é a minha mãe. Diga isso com muito orgulho, com muita satisfação e, acima de tudo, com muito agradecimento a Deus pela mãe que você tem ou pela mãe que você teve. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. O desejo do meu coração é de um abraço profundo, forte, grande, a partir da minha família, a partir da nossa igreja presbiteriana já de São Paulo, a todas as mães indiscriminadamente, não é? Daquelas que praticam uma religião ou não, elas são criaturas de Deus, criadas por Deus e são imagem e semelhança do Senhor. Que Deus abençoe as nossas mães, que Deus abençoe as suas mães, em nome de Jesus Cristo. Nós iremos, ao término aqui desse momento da nossa devocional, né, orar, e logo depois estaremos enviando a você no privado e colocando nos grupos da nossa igreja, que faz parte da nossa igreja, a singela e simples homenagem, né, que colhemos e fizemos com todo amor, com todo carinho, ao Dia das Mães, que você possa se alegrar, que você possa ter a satisfação em Cristo Jesus de poder ver a sua mãe ao seu lado, não é? Em momentos de carinho, de abraço, e dizer, essa é a minha mãe. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Deus querido e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, profundamente, de todo o coração, por eu ter tido uma mãe, pelo Senhor ter me concedido a graça de ter nascido e eu ter tido uma mãe carinhosa, cuidadosa, preocupada com a minha vida, preocupada em que eu estivesse na presença de Deus. Todo bom caminho ela me desejou, todo legado ela me deixou, assim como certamente deixou a tantos outros que oram comigo neste momento, agradecendo pela vida das suas mães, que mesmo hoje não estando fisicamente, mas são gratos a Deus porque as tiveram. E por aquelas que estão hoje ainda permanecendo juntamente com seus filhos, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, que o Senhor as abençoe profundamente, as conceda graça, misericórdia, multiplicando o seu amor em seus corações, e as abençoando e criando seus filhos no caminho, no temor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Jesus. É em nome do Senhor que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo, um bom Dia das Mães. Que o Senhor esteja convosco. Amém.